Donald Trump dá um banho de água fria em Lula com as tarifas. Não tem nada a comemorar porque a situação do Brasil acabou de ficar pior. O governo Lula simplesmente comemorou que a nossa situação piorou. Tá certo que a matemática nunca foi a forte desse governo, né? Mas é ou não é um absurdo? É ou não é para enganar trouxa? Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Realidade vem à tona e comemoração petista por redução das tarifas dos Estados Unidos acaba logo e de forma patética. É isso mesmo. Foi patética a reação dos ministros do descondenado que comemoraram a redução das tarifas globais dos Estados Unidos para a carne, café e alguns outros produtos para, na sequência, descobrirem que a redução foi de 50% para 40% para o Brasil. Alguns já corriam para tentar capitalizar politicamente o episódio, vendendo-o como uma vitória para a diplomacia brasileira, quando na realidade trata-se de uma medida aplicada a todos os países, motivada exclusivamente pelas pressões inflacionárias internas nos Estados Unidos. O episódio apenas evidencia que as negociações bilaterais praticamente não avançaram. A interlocução até aqui é um fiasco, já que o próprio governo brasileiro desconhecia o fato de que o Brasil continuaria sendo o país mais taxado do planeta pelos Estados Unidos. Se essas tarifas forem de fato removidas em algum momento, não será por habilidade de negociação do regime brasileiro, mas sim por mero interesse estratégico dos Estados Unidos. Donald Trump dá um banho de água fria em Lula com as tarifas. Mas vamos antes agora para os fatos, vamos direto. O governo Trump anunciou ontem uma redução global do tarifaço que foi comemorada no governo Lula e na imprensa amiga com uma vitória política do governo. Mas a verdade não podia estar mais longe disso. Como assim, Deltan? Como assim reduz tarifa, mas piorou? É verdade, eu vou te provar isso. Inclusive, alguns setores já perceberam isso, como os exportadores de café, que perceberam que piorou para o Brasil. Então, nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, como o governo Lula comemorou essa redução das tarifas como se fosse uma grande vitória. Segundo, como na verdade não tem nada a comemorar porque a situação do Brasil acabou de ficar pior. E terceiro, como que essa mudança não tem nada a ver com o Lula ou com o Brasil. Bora então direto ao primeiro ponto entendendo o seguinte. Ontem, o governo Trump anunciou uma redução global das tarifas de 10% sobre alguns produtos, como carne bovina, café, açaí, tomate e banana. Mas não foi só para o Brasil, isso foi para o mundo inteiro. Estava todo mundo tarifado em 10% e o Brasil em 50%. Quando ele tira essa de 10%, o mundo inteiro fica zerado em relação a esses produtos e o Brasil fica com 40%. E aí, a comentarista da Globo News, Ana Flor, ela foi dizer ao vivo que isso era uma vitória política do governo Lula. Olha aí, ó. É uma vitória política para o governo brasileiro, que vem sempre nessa luta. A gente está num ambiente já pré-eleitoral e há sempre ataques de falta de diálogo com o governo Donald Trump. Ataques não, né, Ana? Realidade. Só que o que a Ana não contava era com o colega dela da Globo News, o Demetrio Magnoli, aparecendo logo depois para destruir tudo que ela falou e deixar claro que não tem nada a comemorar, como eu vou te mostrar agora na análise dele, que é imperdível. Depois eu vou te mostrar até a matemática, e essa análise dele desmoraliza tudo o que ela disse, desmonta. Mas antes disso, curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar cada vez mais longe. Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder nada por aqui e bora lá então pro vídeo. Com vocês, Demetrio Magnoli. Porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%. Enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Não? Quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Perfeito, Demetrio. Vocês entenderam? A situação do Brasil piorou porque países que competem com o Brasil vão exportar carne bovina, café, banana, tomate e outros produtos para os Estados Unidos sem tarifas.
Enquanto que os nossos produtos, eles continuam tarifados em 40% por conta dos abusos cometidos por Moraes e pelo STF. E agora eu vou te mostrar a matemática do Demétrio aqui na ponta do lápis. É simples, ó, gente, acompanha aí, ó. Eu fiz aqui uma simulação sobre a importação de $100 nesse tipo de produto aí que a gente conversou para os Estados Unidos. Como é que estava antes dessa mudança feita agora? Antes, quando o Brasil exportava para os Estados Unidos, o custo para eles lá de importação era do produto, $100, mais tarifas de 50%. Custava lá $150. Quando outros países exportavam para os Estados Unidos, o custo para os Estados Unidos lá era do produto original, $100 mais uma tarifa de 10%, dava $110. A diferença entre o custo da importação de um produto do Brasil e de outros países dava de 36%, a diferença aí entre 110 e 150. Agora, depois da mudança dos Estados Unidos, como é que ficou? O Brasil está com uma tarifa de 40% e os outros países estão com a tarifa zerada. Então, a importação para os Estados Unidos de um produto de 100 custa 140. Se o produto for importado para os Estados Unidos e outros países, vai custar para eles $100. E a diferença agora ficou de 40%. Ou seja, a diferença antes era de 36% da importação de produtos brasileiros comparados com produtos concorrentes de outros países equivalentes, e agora a diferença aumentou para 40%, o que favorece mais ainda os outros países. Ou seja, gente, o governo Lula simplesmente comemorou que a nossa situação piorou. Tá certo que a matemática nunca foi a forte desse governo, né? Mas é ou não é um absurdo? É ou não é para enganar a trouxa? E o pior é ver uma jornalista ecoando essa narrativa falsa, mentirosa do governo, sem uma análise crítica. Que constrangedor o Demétrio ter detonado o que a Ana disse minutos antes. Bora agora para o terceiro ponto, ver como essa medida do Trump ela não tem nada a ver com o Brasil. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso, porque senão nós estamos num mundo de loucos. Mundo de loucos mesmo, Demétrio. E você tá certo. Nós queríamos muito poder comemorar agora a eliminação das tarifas, porque, como eu já disse dezenas e dezenas de vezes aqui no canal, nós somos contra esse tarifaço que prejudica os empreendedores e trabalhadores brasileiros, que machuca famílias inteiras com perda de renda e de emprego. Mas o que está acontecendo é que o governo Lula e o Lula estão se aproveitando de uma medida que não tem nada a ver conosco para cantar vitória. Cantar um ovo que eles não colocaram como galinha. Cantar vitória em uma situação em que nós estamos, na verdade, sendo prejudicados, entubados. E, por isso, nós precisamos desmentir essa narrativa mentirosa. Por isso, por favor, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E agora vamos tratar de um outro assunto também que é motivo de hipocrisia no Brasil. As viagens da primeira-dama. O Tribunal de Contas da União decidiu concentrar todas as investigações sobre as viagens de Janja da Silva num único processo. A medida tomada essa semana busca tornar mais eficiente a análise dos deslocamentos da primeira-dama. Entre viagens está a ida a Nova York, antecipando-se em 3 dias a participação de Lula na ONU, e o deputado André Fernandes pediu esclarecimentos sobre a legalidade e custos públicos. Janja foi acompanhada por auxiliares em atividades consideradas privadas. As investigações começaram com uma representação da deputada federal Carla Zambelli. Em 2025, a Janja já participou de missões na Itália, Japão, França, Vaticano, Rússia, China e Estados Unidos. Só a viagem à Itália custou pelo menos R$260 mil. Em Paris, as diárias somaram ao menos R$18 mil. É dinheiro à beça, né? E Silvia Waiapi, o presidente Lula não teve a coragem, e ele poderia ter feito isso, de ter nomeado a primeira-dama para um cargo oficial. E aí ela seria fiscalizada normalmente como aquela que está exercendo
um cargo executivo. Só que ele ficou com medo de fazer isso por causa de ser acusado de nepotismo. A covardia de Lula agora pode custar aí uma porrinhaçãozinha para a Janja. E o negócio está no TCU. E esse caso no TCU pode servir de pressão para quem está no TCU querer ir para o Supremo Tribunal Federal, utilizando aí até o argumento da Janja, hein? A parada é sinistrésima. Pois é, né? Quem tem deve ter medo. E aí você observa, né? 260 mil para uma viagem na Itália, quando sequer ela exerce qualquer tipo de influência, digamos, processos de decisão, né, dentro do executivo, mas ela sempre vai à frente com uma equipe do qual ninguém pode saber, entre aspas, quem é ou os assuntos dos quais serão tratados, né? Mas 260 mil para uma viagem na Itália, quando sequer ela representa oficialmente o Brasil. É um escárnio com o dinheiro público, né? Desculpe, eu acho que o feminismo ou as mulheres deveriam criticar, né? Eu vou criticar. É vergonhoso para mim, enquanto mulher, ver gastos tão exorbitantes e que, no final das contas, vão depor contra a posição ou a importância de uma primeira-dama. Então, se hoje nós podemos questionar a presença de uma primeira-dama acompanhando um presidente da República, olha, e nos envergonhar disso, vou lhe dizer, é a primeira vez que isso ocorre no Brasil, porque a Janja conseguiu destruir a imagem de qualquer primeira-dama. Agora vamos tratar do assunto que vai render, porque o terrivelmente evangélico André Mendonça determinou novamente a prisão preventiva do careca do INSS. Antônio Carlos Antunes Camilo seguia atuando no esquema investigado. O STF identificou que o empresário mantinha vínculos societários com outros alvos da investigação. Tinha contatos recentes com o ex-procurador Virgílio e a esposa Thaisa, que foram presos na quinta-feira. As empresas controladas por Antônio continuaram movimentando recursos. As conversas apreendidas reforçam a persistência delitiva, segundo André Mendonça, para justificar a medida de prisão. O trio estruturou o esquema sofisticado para desviar valores de aposentados. O prejuízo bilionário aos cofres públicos e beneficiários é gritante. A prisão é necessária para impedir a destruição de provas e a interferência do careca no processo. A operação agora apura a concessão irregular de descontos consignados no INSS. E também vai ter, além desse caso, esse caso que vai dar, isso aí é que pode mexer terrivelmente com o sistema financeiro. Empréstimo consignado, Darcio Bracarense. Não é só a roubalheira em cima do contra-cheque de aposentado e pensionista, não. Tem também a roubalheira com empréstimo consignado. Isso aí pode ter gerado um recurso muito maior que aquele descontinho associativo picareta que eles fizeram, hein? Uma vez eu falei aqui no Braddock Show que os 90 bilhões poderiam ser a ponta do iceberg. E teve muita gente que achou que eu estava exagerando. Recebi ligações, inclusive. Darcio, 90 bilhões a ponta do iceberg? Meus amigos, vocês não fazem ideia de com quem vocês estão lidando. Vocês não fazem a menor ideia da maldade dessas pessoas. Para que vocês pensem um pouco. No Estado soviético, as pessoas, a elite burocrática sugava dos mais frágeis para alimentar os nobres. Enquanto Stalin fazia suas recepções, ou tinha um show de balé, ou uma orquestra e por aí vai, o povo passava fome e morria de fome. E a maldade de Stalin chegou ao ponto de deixar o próprio filho morrer. Um filho dele foi capturado durante a guerra e o exército alemão ofereceu uma troca. Só que ofereceu uma troca de um marechal que estava preso com o Exército Vermelho. E Stalin falou, não,
Meu filho é tenente, eu não vou trocar um marechal por um tenente. O próprio filho, deixou o filho morrer. Esse é o perfil com quem vocês estão lidando. Portanto, os membros do Estado viram parte de uma máfia política. É uma máfia, viram operadores de crime, operadores criminosos, e que continuam sugando, drenando os recursos produzidos pelo povo. Portanto, o Estado ele deixa de ser a solução para poder virar um problema que vai ser um problema para a população ter que bancar. Esse é o desespero. Que bom que o André Mendonça tomou essa decisão. E eu espero que o careca do INSS fale. Porque se ele começar a falar, quando a gente começar a chegar nesses empréstimos consignados, Serrão, aí nós vamos navegar longe na história. Porque eu já falei aqui também de empréstimos consignados realizados em nome de pequenos produtores, e passa por aí esse escândalo, em que pequenos produtores rurais tiraram a própria vida quando descobriram que esses empréstimos foram todos lastreados nas suas pequenas propriedades e que as suas pequenas propriedades foram tomadas por bancos e que todo esse esquema, Serrão, patrocinou não só a vida de luxo da elite burocrática esquerdista brasileira que suga da jugular do povo trabalhador, mas também campanhas políticas. Inclusive, tem um deputado que está lá até hoje, na Câmara dos Deputados, que sempre teve a campanha bancada, deputado do PT, sempre teve a campanha bancada por essas associações que fazem esse tipo de empréstimos consignados e que a Polícia Federal identificou, mas que ele segue lá, livre, leve e solto. Quem sabe, pelas mãos do André Mendonça, o Brasil não começa a encontrar justiça. E olha, só vai ter justiça se toda a quadrilha, se toda essa elite corrupta e burocrática que usa da burocracia para sugar da população estiver presa e o seu principal líder, o líder de todos eles, eu acho que todo mundo sabe quem é. Mas eu não sei se eu posso falar, né? Porque, afinal de contas, falar é um problema no Brasil. Roubar velhinho, traficar droga, pode. Falar, não. É isso, Serrão. Falar não. Então fica quieto. Deixa acontecer que já já vai acontecer.